Olá, hoje nós vamos ver uma aula sobre partes do texto e introdução à compreensão textual. Alguns sempre acham que as partes do texto começam com a introdução, mas um texto completo ele deve ter desde o título já um cuidado para combinar as palavras que vão compor esse título com o restante do texto. Então a gente vai fazer o esquema de que o texto completo ele vai ser composto pelo título, depois pela introdução, desenvolvimento e só então a conclusão. No entanto, essa estrutura não vai equivaler a apenas 3 parágrafos e com o título encabeçando esse conjunto. O desenvolvimento ele tende a ter maior número de parágrafos, assim como também a introdução e a conclusão podem ter um número maior de blocos ou de parágrafos, O que importa é o que cada parte vai expressar. No entanto, esse desenvolvimento que é mais extenso, ele precisa desenvolver algumas ideias, como o nome já diz, E nesse desenvolvimento é que é o cerne do texto, que fica a ideia principal, mais apresentada, mais explicitada, com mais detalhes, portanto. Vamos começar agora um resumo, uma síntese de cada parte do texto. Primeiro vamos começar então com o título. O título e o tema é uma ligação bem complexa, às vezes até alguns encaram como uma relação sinônima, e de fato não é. Então eu tenho que ter sim o tema principal do texto aprendido no título, mas eu não vou precisar confundir, não devo fazer isso nunca, dizendo, se o título do texto é tempestade causou destruição no centro da cidade, alguns falam, qual que é o tema? E repetem o título. E essa relação está totalmente errada, Então eu tenho que colocar o tema em evidência no meu título, mas o título ele tem que ser conciso, Eu posso trabalhar esse tema do modo como eu bem entender. Desde que, quando eu colocar em cima do meu texto, fique uma relação harmônica e coerente. Os títulos, alguns são específicos e mais abrangentes, Então essa diferença também não é o que vai qualificar um título como sendo bom ou como sendo ruim. Vai mesmo da opinião do autor do texto, da intenção dele em querer abrir mais ou fechar mais o título. Alguns até usam como artifício de gerar um pouco mais de curiosidade, etc. Agora nós vamos trabalhar com a parte de exemplo mesmo, para vocês entenderem um pouco essa questão do título. Filmes influenciam o comportamento de adolescentes. Aí o título está bem claro, está especificando bastante coisa sobre o texto que será lido e está já estabelecendo a relação de causa e consequência. Já não tem que fazer nenhuma parte de elucidação, O leitor já vai contar com as informações necessárias para saber bem o que vai esperar do texto. No entanto, se eu quero um título mais abrangente, eu posso optar, por exemplo, por O Poder do Cinema. Aí eu já vou deixar uma boa tarefa para a interpretação do meu leitor, Porque esse título é mais abrangente, ele vai sim ainda fazer relação de causa e consequência, mas ele não é tão claro quanto o primeiro título. Porque nós temos lá, o poder do cinema quer dizer que o cinema continua sendo o elemento de causa, Mas qual será a consequência? O convite é, leia o texto que você vai descobrir. Então já é um tipo de construção que não vai destoar em relação ao tema que o texto vai defender, mas que já não vai ser tão dada de graça para o leitor. Agora, a referência àquela dica que eu dei antes, Tema e título não são iguais. E para a gente retomar um pouco isso, o tema, se ele vai ser sinônimo de alguma coisa, ele é sinônimo do assunto e não do título, E apenas há uma relação entre tema ou assunto e título, mas não são equivalentes tema e título. Agora vamos retomar um pouco os títulos que acabamos de analisar. O primeiro era Filmes influenciam o comportamento de adolescentes e o segundo, O Poder do Cinema. Agora nós vamos pensar qual é o tema nos dois. A opção 1, se eu quisesse explicitar o tema a partir só do título, eu poderia pensar na repercussão do cinema na sociedade. Vai ser então adequado esse título porque vai ser totalmente claro
e eu vou poder fazer a relação adequada entre título e tema, é isso que está sendo explicitado aqui. Já na opção 2, né, eu posso ter cinema e violência. Cinema e violência já vai ser também um tipo de fazer referência ao tema de um modo também mais abrangente, tão abrangente quanto o título O Poder do Cinema. Agora vamos falar um pouco da introdução. Qual é a função dessa introdução, né? A introdução é um tipo de abertura do texto, só que vai apresentar o texto rapidamente, vai quase que fazer um pequeno resumo do texto, né? Detalhando, claro que as partes gerais, principais, mas esse detalhamento não pode trabalhar com nenhum elemento acessório, complementar ainda. Isso já vai ficar mais a cargo do desenvolvimento, né? Então, vai dar uma ideia geral do texto, né, em forma de síntese, e essa síntese também não pode ser confundida com a síntese da conclusão, porque aqui vai ser só uma ideia do que esperar, e na conclusão já vai ter que retomar mais ponto a ponto as ideias de todo o texto, inclusive do desenvolvimento. E na introdução, o desenvolvimento ainda não existe no texto, né, a rigor. Para entender melhor um pouco sobre o título e a introdução, que nós acabamos de dar uma repassada rápida sobre os dois temas, vamos ler um texto agora sobre a Olimpíada de Astronomia. Com a cabeça no mundo da Lua. Alunos da rede estadual participam da Olimpíada de Astronomia. Viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e Corpos Celestes. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio na rede estadual que dominam esses temas não podem perder a Olimpíada de Astronomia, promovida pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o jornal O Dia e a Fundação Planetário. As inscrições, que vão até o dia 19 de março, são através do site www.conexãoaluno.rj.gov.br. Quem não tem login no site pode se inscrever através da secretaria da própria escola. Inicialmente, a Olimpíada seria em dezembro do ano passado, mas para não entrar em conflito com as datas das últimas provas e o início das férias escolares, a competição foi adiada. Quem já tinha feito a inscrição terá que se cadastrar novamente. Mesmo quem não é um estudioso da ciência dos astros não pode perder a chance de conhecer o Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida. A Olimpíada levará o vencedor para visitar o centro, que além de ser local de lançamento de foguetes e ônibus espaciais, é a sede da NASA. Além do prêmio principal, a disputa premiará até os 40 primeiros colocados, do 2º ao 5º lugar, receberão telescópios, e 40 vão levar livros e kits de astronomia. As 2 primeiras fases da Olimpíada serão através da internet pelo site Conexão Aluno. A primeira etapa será de 5 a 9 de abril e a segunda de 26 a 30 de abril. A decisão será no Planetário da Gávea em 20 e 21 de maio. Vamos então retomar apenas a introdução do texto para ver o que a gente vai verificar na prática do que acabamos de dizer sobre as partes e a função do texto, sobretudo da introdução. Com a cabeça no mundo da Lua. Alunos da rede estadual participam da Olimpíada de Astronomia. Viagem à Lua, Sistema Solar, Via Láctea e Corpos Celestes. Estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio na rede estadual que dominam esses temas não podem perder a Olimpíada de Astronomia, promovida pela Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o jornal O Dia e a Fundação Planetário. Então, quais são os temas que estão arrolados nessa introdução? A gente pode fazer uma pequena lista deles. A primeira coisa é a relação do texto com a área de astronomia. Depois, a realização de uma Olimpíada nessa área de astronomia. Número 3, o papel dos estudantes no evento, né? Só que todos esses, pela leitura do texto que a gente acabou de ver, todos os temas foram adaptados no desenvolvimento de uma forma um pouco maior, né, mais expansiva do que aquela que a gente viu na parte da introdução. Lá foi só mesmo uma apresentação rapidinho, uma coisa ao lado da outra.